Sejam bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada do ProlarCast. Eu sou a Gabriela Araújo, diretora de vendas da Prolarnet Móveis. E eu sou Ana Luísa Araújo, diretora de locação da Prolarnet Móveis. E esse é o ProlarCast, um podcast feito para quem vive o mercado imobiliário na veia. Nosso objetivo? Transformar o mercado melhor em 1% todos os dias. E hoje temos dois convidados super especiais. O Pedro Henrique Nime tem mais de 20 anos de experiência no setor. Tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV e atualmente ocupa o cargo de COO na Universal Software, uma plataforma completa que ajuda imobiliárias tradicionais a se transformarem em imobiliárias digitais. Com uma trajetória marcada pela inovação e pelo desenvolvimento de soluções eficientes, ele é especialista em vendas, marketing e tecnologia para imobiliárias com foco em CRM e ERP, além de atuar no segmento SaaS e B2B. Fora do mundo dos negócios, ele é apaixonado por viagens, futebol e tecnologia. É um prazer receber você no nosso podcast, Pedro. É isso, eu que agradeço aí o convite, obrigado mesmo e parabéns. Obrigada. E também temos uma convidada ilustre, que faz parte da história da Prolar há 17 anos. Marlúcia Ferreira de Almeida, nossa gerente financeira. Formada em gestão financeira e contabilidade, ela também possui o Cresce, tendo uma visão completa do mercado. Mãe dedicada do Bruno e do João Pedro, é apaixonada pela família e recentemente se encantou por um novo hobby, a costura, que tem se tornado um projeto pessoal cheio de carinho e criatividade. Seja bem-vinda, Marlúcia. Obrigada, muito bom fazer parte aí do... Marlúcia, às vezes ameaça a gente que vai virar corretora, né, Marlúcia? Com o Cresce dela. Isso aí, qualquer coisa, tô aí. Como diz a Ieda também, Marlúcia é nossa advogada por insolência. O tempo todo. A gente está vivendo isso o tempo todo, né? Todo mundo esbarra em algum momento com a questão jurídica, principalmente locação. É verdade. Então, fui aprendendo com os colegas, aprendendo com o mercado. Então, a Ieda fala que eu sou advogada por insolência. Conhece a lei do inclinato de ponta a ponta, né, Mar? De tudo, né, Mar? É um pouquinho de tudo. Pedro, a gente sabe que seu pai, né, tem ainda imobiliária. Como que foi essa sua jornada no mercado imobiliário até a fundação aí da Universal? Ou então, eu trabalho lá na imobiliária desde os meus 14 anos, né? Então eu brinco muito que eu nasci dentro de uma imobiliária. Então meus pais sempre trabalharam com isso. Eu trabalhei aqui dos 14 até os 26 anos ali na imobiliária. E aí... E aí, como é que chama a imobiliária? Chama Casa Grande, fica lá no Barreiro, em Belo Horizonte, né? Eles são nichados, né, no Barreiro. Então, na época a gente já fez parte também, né, da rede Netmóveis e tal, foi uma experiência incrível. E aí, justamente assim, observando essas dores que a gente tinha, né, de gestão ali, com números, software, tecnologia, CRM e ERP principalmente. E aí, eu tive uma oportunidade de sair foi um momento difícil, não foi fácil, não foi planejado. Eu brinco, eu sempre me via aposentando ali na imobiliária. Eu gostava do que fazia, me dava bem ali com meu pai, com meu irmão também, que a gente trabalhava junto. E não tinha essa vontade ali de sair, empreender, fazer outra coisa, não. As coisas do destino, e aí foi levando, né? E aí a gente usava, né, o sistema da Universal até então. E aí, a Universal já é uma empresa que vai fazer fez 34 anos agora, né? Então, não fui eu que fundei, foi o Túlio, né, meu sócio. Então, eu entrei lá justamente nessa virada aí para transformar essa parte que era Delphi, né, offline, que fazia, num software SaaS, né? Então, para fazer essa jornada completa, integrada e resolver realmente a dor que na época eu tinha enquanto imobiliária, e eu percebia que outras imobiliárias também no mercado tinham, né? A Universal lá atrás, quando você ainda não tinha ingressado nela, era pra o que especificamente? Também imobiliária, né? Era o... Marlúcia é velha de guerra, ela lembra. Era o ADM e o CPV, Era o né? ADM, a gente era tipo o IBS-DOS, né? Era isso? Começou no DOS, depois foi pro Delphi. E aí o Pedro Delphi. sentou lá na imobiliária, eu tava lá na Floresta e falou assim, Marlúcia, tô fazendo um software novo, vem cá, senta aqui. E aí o Imovil deu esse salto, foi com o Pedro. Porque antes era o arroz com feijão, fazia tudo, todo mundo fazia a mesma coisa.
E a gente que era administrador ficava assim, gente, por que não tem tudo num lugar só? Por que que a gente não consegue, né, Automatizar muita coisa, né? E aí você pedia um suporte, gente, pasmem, o suporte, a pessoa tinha que sair lá da Universal e ir lá no imobiliário da gente. E era outro mundo. Eu cheguei a usar o ADM nas minhas vidas lá na Prolar, na adolescência, quando eu trabalhava lá durante as férias, eu cheguei a usar o ADM. Aí esse salto que deu foi com o Pedro, foi muito significativo. A gente, na Prolar, na época, a gente regulava ainda poucos imóveis. Quando veio a Universal com esse outro formato, aí sim, deu uma virada de chave. Mas na época era comum, né? Tipo assim, o modelo SaaS tinha começado a surgir, era muito comum esses softwares que a gente chama de on-premise, né? Que era, você pagava muito ali na implantação, no treinamento e tudo, e uma mensalidade ali muito baixa e tudo. E aí era local, não era online, então dava isso, né? O suporte às vezes você tem que ser presencial, você tem que instalar o sistema. Então são outros mundos, né? Então essa nova época que a gente lançou esse modelo SaaS já é um software todo em nuvem, né? Em cloud, então altamente escalável, com tecnologia mais moderna. Então isso proporcionou esse salto nosso da empresa. Então foi bem legal fazer isso junto ali com ele, essa transição aí de modelo. E a gente já tá falando de quanto tempo que você tá lá com ele? 9 anos, mais ou menos. Uns 8, 9 anos. Quase 10. Quase 10 anos. Legal. O Imovil nasceu em 2018? Cara, A mudança, não acredito que foi em meados ali de 2014, 15. Foi 14, foi 15, mais ou menos. Eu tava na Prolar e aí eu tava na Floresta. E foi mais ou menos de 15 para 16 que a gente começou a fazer essa mudança. E aí eu lembro até que a gente, para fazer essa transição, tinha muita gente resistente, que já trabalhava com o outro, que achava que era melhor o outro. Todo mundo quer ficar na zona de conforto, né? Eu acho que... Mudança sempre dói, né? É um desafio, verdade. E aí eu falei assim, não, nós vamos virar essa chave. Nós viramos mesmo de 2018 para 2019. O sistema já existia, mas aí a gente continuou trabalhando com o velho até fazer a mudança. Até desligar. Aí desligamos a chave do antigo em 2018. A partir de 2019 já foi todo novo. E você, Marlúcio, o que te fez entrar no mercado imobiliário? Então, por acaso, né? Tropecei e caí no mercado imobiliário. Na verdade, eu fui fazer uma entrevista numa imobiliária, que eu sou na área de contabilidade, para o departamento de contabilidade. Aí o diretor falou assim, nossa, tem uma vaga para você. A de contabilidade já foi preenchida. Vamos para locação. Eu, o que eu vou fazer aqui? Eu não sabia nada de locação. Eu lembro que o meu primeiro vacilo foi não saber o que era DCE. Eu falei, gente, o que é DCE? E todo mundo passa por isso, né? E no mercado imobiliário, o que é aquilo? As nomenclaturas. Esses dias o nosso colega lá ligou pro seu espólio. Seu espólio, tudo bom? Também já fiz isso. Todo mundo já fez isso, né? E aí eu peguei e fui para o mercado, para essa área de locação e nunca mais saí. E o departamento financeiro foi me absorvendo, enfim. Acho que escolhe a gente, né? Igual o Harry Potter, a gente é escolhido. Boa analogia. A Ana foi escolhida aí. Ela foi lá e foi Sonserina. Verdade. E o Pedro, como é que você enxerga essa transformação no digital, né? Você falou que tem 9 anos que você tá na Universal, e de lá pra cá, acho que na verdade depois da pandemia, o que a gente sofreu dessa revolução digital foi, falo que a gente viveu 10 anos em um. Mas como que você enxerga daqui pra frente? Bom, você falou tudo, foi um baita acelerador a pandemia, tá dando um passinho pra trás. O início foi bem difícil, né? Era quase que o efeito tortura. Você ter que educar o mercado, convencer o cliente. Igual a Marlúcia falou, a gente tinha uma proposta, tecnologia melhor, um monte de coisa para automatizar, facilitar, otimizar tempo, reduzir custo, aumentar receita. E mesmo assim, eu acho que a zona de conforto era demais, o mercado era muito resistente. E aí a gente acabou conseguindo, né, com muito conteúdo, muita educação também, mostrando ali para o cliente o que ele ia ganhar. A gente conseguiu atravessar aí esses anos aí, vamos colocar aí de 2015 até 2020 ali, mais ou menos. E aí,
em paralelo a isso, né, não só olhando no nosso lado de CRM, RP, a gente tinha outras tecnologias emergentes também que ainda não eram tabus, como dar um exemplo básico aqui, que era a assinatura digital. Né? Aqui a gente está gravando... Uma coisa acho que vai puxar na outra. A gente está aqui em Minas Gerais, né? Então a concessionária de luz era a CEMIG, então algumas pioneiras estavam adotando a assinatura digital, aí chegava lá na CEMIG, na Copasa, não aceitava e tudo, tinha que ter impressão, reconhecimento cartório. Então, tipo assim, com a pandemia, tudo que isso era dilema, tava no era meio, barreira, virou, né? Então deu uma super acelerada, a gente realmente... Até pros nossos clientes, né? Locação e venda, antes da pandemia, quase que não tinha assinatura digital, era muito pouco. Exato. E a gente estava conversando na nossa reunião de líderes, dá pra contar no dedo as assinaturas presenciais que nós tivemos. Mudou, em 2024. inverteu, né? Não tem mais. Mas também tudo é um efeito cascata, porque o STJ também não aceitava o contrato, a própria seguradoras, a Porto Seguro só aceitava um tipo de assinatura digital. Só pode ser da marca tal. Hoje em dia, eu acho que isso aí, a pandemia trouxe, gente, só melhoria. No nosso mercado, acho que a pandemia trouxe muitas melhorias. Muita digitalização. Exatamente. Acabou distância. Hoje, as grandes imobiliárias hoje em dia podem administrar os imóveis em qualquer lugar do Brasil. Sim. Você senta aqui e administra em qualquer parte. É engraçado, né, que antes a gente tinha, por exemplo, as nossas unidades físicas. Elas ficavam cheias de proprietários, principalmente, indo lá, receber o dinheiro, gostavam de tomar o cafezinho. Hoje a gente não recebe quase ninguém mais. Tem uns ainda que os mais antigos ainda que gostam, né? Os que gostam. A gente tem lá a Floresta tem uma loja mais antiga, que foi a primeira loja da Prolar. Então a gente tem aquele cliente que vai lá na loja. E a Floresta também, gente, né? O perfil do bairro, né? O perfil do morador do Floresta já é um cliente de mais idade mesmo, que ele gosta do ir na loja, do resolver presencialmente. Saber com quem você tá falando. Mas Marlúcia, você que tá na Prolar há tanto tempo, né? E você foi uma das impulsionadoras e acompanhou todo esse processo da transformação digital, da implementação de novos sistemas e novas tecnologias. O que você enxerga hoje como desafio das imobiliárias no gerais aí que a gente vê no mercado, dessa mudança, dessa virada de chave? Essa quebra de paradigmas mesmo, né? As pessoas aceitarem que mudou, que não vai voltar. Não vai voltar para trás. Eles falam que eu sou puxa-saco do Pedro, viu, Pedro? Que eu faço muita propaganda do imóvel, toda vez que eu posso falar. Gente, eu já tenho isso. A gente quer um relatório. Você já tem. Então, essa quebra de paradigmas, esse é o grande desafio, as pessoas aceitarem que mudou e não vai voltar para trás. Eu não vou fazer contrato de novo para assinatura de ir lá no cartório. Eu quero. Gente, que sentido que tem você demorar 3 dias para você lá pegar uma assinatura e pagar no cartório R$120? Não faz sentido. Não faz sentido, né? Mas é isso, eu acho que a gente está caminhando para frente, não tem volta, né? O impacto da tecnologia para o mercado imobiliário foi 100%. Ele mudou 100% o mercado, né? E o Sr. Vinícius mesmo fala, né? Quem não acompanhar fica para trás. Como muitas imobiliárias já estão ficando e ficaram, né? Você acompanha aí. Hoje, só por curiosidade, são quantas imobiliárias com vocês? A gente tem aproximadamente 2.000 imobiliárias, um pouquinho mais que isso. E em BH é a grande parte ou tá pulverizado? Tá pulverizado Brasil, mas pelo fato da gente estar aqui, acaba que grande parte do market share de BH, Minas Gerais, acaba sendo nosso mesmo, pela proximidade mesmo. Tá. E voltando ali um pouquinho atrás, aí a gente falou que vocês são especialistas em CRM e ERP. Mas às vezes pode ser siglas que para quem tá escutando a gente não são comuns. Explica pra gente o que essas duas ferramentas primeiro são, né? E o que elas impactam ali no dia a dia da imobiliária. Boa. Isso não é um termo cunhado específico, né, no mercado imobiliário. Eu acho que toda empresa ela tem isso, né? Ou então deveria ter. Então, basicamente explicando o CRM, né? É uma abreviação em inglês, né? De Customer Relationship Management. Então, basicamente para você fazer a gestão do relacionamento com o seu cliente. Ela tem um único objetivo, é fazer você vender mais, fazer você se relacionar melhor com o seu cliente. Então, e já do outro lado, o ERP, né?
que é a abreviação também de inglês, Enterprise Resource Planning, que é o planejamento de recursos empresariais. Na prática também, o nome não diz muito, mas é a gestão dos processos, né, que faz a roda girar ali da imobiliária. Então, você vendeu, você alugou, né, você tem que emitir contrato, emitir nota fiscal, emitir boleto de IMOB, pagar e receber comissão, fazer o controle do contas a pagar e receber. Então, muitas vezes, a gente percebia que não tinha isso ali no mercado, focado no mercado imobiliário específico, né? Principalmente, isso não tinha mesmo, que era uma dor que me matava na época, de ter uma ferramenta fluida que estivesse integrado, né? Então, muitas vezes, você precisava cadastrar um imóvel aqui no CRM e cadastrava ele de novo ali no ERP, sendo que o cliente, o imóvel são os mesmos. Então, por que não compartilhar de um ID único e tudo? Então, a gente realmente conseguiu resolver essa dor no mercado. E hoje as imobiliárias têm, de fato, e depois que a gente fez isso, vieram outros concorrentes também atrás, copiando e tudo. Então, hoje, desculpa, o mercado imobiliário, existem softwares especialistas em CRM e ERP para as imobiliárias, né? Não precisam mais ficar recorrendo a softwares genéricos, tipo TOTO, Sank e por aí vai, até porque são bem parrudos e fogem um pouco. E eu vejo também que, às vezes, assim, na locação, mercado imobiliário de aluguel, cada pedacinho do trabalho virou uma empresa, né? Cada pedacinho cada etapa do processo de locação virou uma empresa. Eu vejo que você tem empresa de vistoria, você tem empresa de cadastro, você tem, assim, cada um. Outro dia apareceu uma lá pra gente ela compra a rescisão. A rescisão de contrato, que é uma dor, que tem um momento ali que o inquilino tem que entregar, o proprietário que recebeu o imóvel tem dívida, o inquilino não tem dinheiro para pagar. Tem uma empresa que compra só a rescisão. Olha pra você ver como é que mudou as coisas, né? Tem mercado pra tudo, né? Tem mercado. E essa integralidade que o sistema proporciona, por exemplo, no caso da Prolar, é fundamental porque hoje a gente tem 6 unidades e nossa alocação ela é distribuída. Então a gente tem, por exemplo, o nosso financeiro que fica no Mangabeiros, o nosso administrativo que fica no Floresta. E hoje, assim, o sistema ele fala a mesma língua, então é um setor da manutenção que fica lá na unidade, né? Ela tem essa independência e essa completude da rescisão que fica no Mangabeira. Integra, né? O sistema integra. Exatamente. O grande ganho é a integração. Porque uma coisa é você tá falando ali de uma carteira de 100 imóveis, né? Agora, quando você pega a Prolar, que a gente já tá partindo pra 1.500, se você não tiver um sistema que te conta a vida do proprietário, do inquilino, porque às vezes o cliente liga lá, a primeira coisa que a gente pergunta é o endereço do imóvel. Porque você tem que jogar lá e saber, né, o histórico do cliente. Porque se você não tiver um sistema que te auxilie nisso, você fica perdido. E o que acontece? Pegando um gancho nisso daí. A jornada no mercado imobiliário, ela é muito grande. As pessoas às vezes falam assim, né? Ela é longo prazo, ela é complexa. E não dão a devida importância para esses nomes, né? Cara, é longo prazo mesmo. Então, às vezes a gente tem locações de 10 anos, 8 anos, de décadas. A locação dura mais que o casamento, gente. Então, assim, né? e tem toda a sua complexidade, né? De processos, altos e baixos e tudo. Então, se você realmente não tivesse dado essa organização de gestão, cara, você acaba perdendo muito em qualidade de atendimento, de processo, até prejuízo, porque tem a rotatividade de pessoas nas empresas. Então, muitas vezes a pessoa saía, o conhecimento, o processo e às vezes até informação sobre aquele cliente e ia embora com ela. E a imobiliária ficava perdida. Hoje com o CRM, com o RP, a imobiliária tem todo o histórico de acontecimento, data, hora, quem que aconteceu, teve um pedido de exoneração de fiança, uma renovação de garantia, uma cobrança e, cara, tá tudo lá. O sistema tá tão completo que se eu mandar um boleto pro cliente e ele abriu o boleto, aí ele liga com o inadimplente, eu não recebi o boleto. O sistema do Pedro, meu filho, vai lá e abriu e você leu o e-mail de tal dia e tal hora.
Então É. é o dedo duro que a gente fala. Né? Que era muito comum na hora da inadimplência, né? não Aí, vi antes saber do disso. digital. É. Cara, não paguei. E o inquilino vira grande, gigante, né? né? É. Não vou pagar multa. Eu não vou. Já tá errado. Tá atrasado, falando, eu não vou pagar a multa, eu não quero nem saber. Eu não recebi meu boleto, né? Aí a gente sempre encontra casos interessantes. Tem um cliente nosso também que teve esse caso. O cliente na porta da imobiliária brigando e tudo. E de repente, falando que não ia pagar a multa, que não recebeu o boleto. Aí a agenda dele, que tava na mão dele, cai no chão. E aí o boleto cai lá. Ele não sabe onde é que enfiava a cara. É. Então, assim, o cliente mente, né? Pra não ter que pagar. Então, com a digitalização, a gente consegue mandar o boleto para ele de forma automática ali por e-mail. Hoje a gente tem isso por WhatsApp também, né? E você tem essa auditoria, que eu sei que data, que horas, qual e-mail recebeu, se ele clicou ou não. Então, Legal. isso tudo gera Quem o quê? abriu Transparência. Exatamente, para os dois lados, né? Porque E o Pedro falou da experiência do cliente, eu acho que é muito importante isso quando a gente fala da locação, porque hoje não tem nada mais difícil quando se trata de locação do que conseguir um imóvel para você alugar. exatamente. A gente tem uma métrica na Prolar que são 30 clientes brigando por um imóvel. Então, você ter um imóvel para alugar é ouro. É. Então, quando você trata aquele proprietário, o inquilino também, numa jornada saudável do início ao fim, a tendência é você fazer, às vezes um inquilino sai, você aluga para outro e aquele cliente perdurar dentro da sua imobiliária. Mas basta um erro, né, para ele não... Mas você tem que ser transparente com os dois lados. Os dois são clientes, né? O locador e o locatário são os meus clientes. Eu tenho que tratá-los da mesma forma. Um é o pagador e o outro é o recebedor. Simples assim. Então, o sistema facilita justamente isso. O sistema, inclusive, conecta com a área do cliente, que é muito importante. O cliente hoje, ele quer o boleto, a área do cliente, ele já extrai. O locador também, com seus informes, né, e tudo mais. E é 24 horas, 7 dias, o tempo que ele precisar estar lá disponível, né. Isso é uma outra coisa, assim, que foi também um super ganho de você ter transparência no negócio. O nosso negócio, para ele ser transparente, ele depende de uma ação de sistema que funciona, né, que integra. Bom. Marla, quando a gente fala de tecnologia, você entrou na Prolar há 17 anos. Não conta, era o projeto Primeiro Emprego. Você entrou na Prolar com 17 anos, com 5 anos de idade. Exatamente. Falar isso. Nesse nível. Como que você enxerga, assim, como que o avanço da tecnologia mudou, diferenciou o trabalho que vocês fazem hoje ali na locação? Então, facilitou. Claro que a tecnologia veio só para facilitar. Os percalços foi justamente essa quebra de paradigma, de você colocar pro operador que aquilo ali para ele é importante, né? A gente tem colegas que falam assim, nossa, se eu colocar isso aqui no sistema, outro vai vir, vai fazer, não vai precisar mais de mim. Não é assim, gente, sempre tem é sempre um próximo passo. E desde quando eu tô na Prolar, o Sr. Vinícius, eu acho que sempre teve a porta muito aberta para a gente trazer essas inovações, né? Nós estamos fazendo agora um trabalho, nós vamos integrar um outro sistema da Escasa, eu estou falando com o André. Legal. E eu falei assim, André, tudo bem? O André é lá de trás, né, Pedro? Sim. O André tem quantos anos? São décadas. André, tá tudo bem? Eu falei assim, não, eu tô morando no Rio de Janeiro. O André agora trabalha de casa e a gente tá integrando um novo sistema, para trabalhar junto com a Universal, que é o Escasa. É isso tudo, quando a gente fala do relacionamento com o cliente, como isso tudo converte, né? Porque, por exemplo, com esse sistema, que é o nosso objetivo, a gente conseguir trazer toda a administração unida, conseguir trazer um condomínio. Então, isso vai desde o nosso relacionamento com o proprietário, para manter ele atualizado da adimplência do inquilino dele, do imóvel, assim como também a praticidade do inquilino, de conseguir concentrar o pagamento das suas despesas todas em um único lugar. E da experiência até do síndico, assim, do condomínio, né? Do edifício. Que é o parceiro, né? Que é um parceiro. Exatamente. Lembra quando eu falei que é complexo e hipercomplexo? É isso. Não basta só o aluguel. Tem muitas outras coisas que são importantes, são inerentes da locação, né? Acabou de citar aqui o encargos da locação IPTU, condomínio, vistoria e tudo. Então, se a gente não ficar atento a isso, você começa a trazer ruído ali para a experiência do cliente. Então, por exemplo, essa integração com a Escasa, a gente lançou no início desse ano, né? Em janeiro,
Foi. Por quê? A gente via realmente o trabalho que vocês, imobiliárias, tinham para controlar. A gente até tinha o painel de encargos dentro do RP, mas era algo que tinha que ser feito manualmente, né? Então, esse cara foi lá, pagou o IPTU, pagou o condomínio, deixa eu dar o check, a conferência e tudo. E aí a gente via que era uma área que era pouco frequentada dentro do software. Por quê? Cara, você tem que fazer isso todo mês, né? E aí, imobiliárias, justamente escala, nesse né, perfil, você já 1.000, 2.000, 8.000 imóveis, cara, acaba ficando muito caro de fazer essa diligência e não faz. Então, a gente buscou um parceiro que faz isso, né? Que já é nichado nisso. Então, consegue monitorar ali as prefeituras, concessionárias de água, luz. Confere ali realmente se tá pago ou não tá pago. E aí, tudo integrado ali com o sistema. Então, a gente já sabe se tá pago, se não tá, qual que é o valor. E também, no caso, por exemplo, de IPTU, que é uma outra dor muito grande, na virada do ano, o próprio sistema ele vai lá, confere a atualização dos valores e lança automaticamente ali no RP, no contas a pagar e receber. Porque geralmente janeiro é aquele caos, né? Eu, por exemplo, eu não viajava, eu não podia viajar. Quando eu trabalhava na imobiliária, eu não viajava em janeiro. Não tem viagem em janeiro. Nós temos até uma colega. A gente tem até a regra de não pode ter férias em janeiro. Não, exato. Até a gravidez da colega, né? foi planejada, né? A gravidez de Maiara foi planejada. Pra não dar em janeiro. Ela mexe com condomínio e IPTU. Você não pode ter filho a pressão. em janeiro. Olha a pressão. Mas agora ela pode, né? Agora já pode. Agora ela pode. Ela não podia. Pode ser o segundo, que já teve. É verdade. E falando dessa questão da tecnologia, a gente também fala muito da questão do atendimento da pré-locação, né, que também está totalmente interligado. E hoje a gente tem a Lastro, né, que é uma grande parceira nossa, e faça como as melhores imobiliárias do país e contrate a Laís, a inteligência artificial mais avançada do mercado imobiliário. A Laís é a primeira funcionária da imobiliária que não é feita de carne e osso. Ela atende instantaneamente 100% dos seus leads, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com a Laís, os seus clientes recebem o melhor atendimento do mercado e a sua imobiliária fecha mais negócios. Laís, o que a sua imobiliária precisa e seus clientes merecem. E se você é proprietário de imobiliário e quer alavancar suas vendas e aumentar sua presença no digital, conheça a QH4 Growth. Eles são especialistas em gestão de tráfego pago e assessoria comercial para grandes imobiliárias, ajudando-as a alcançar novos patamares com estratégias personalizadas. Com uma equipe que entende do mercado imobiliário, sabendo exatamente como atrair mais clientes para os seus empreendimentos. QH4 Growth, a assessoria de marketing da Prolarnet Imóveis pode ser a sua também. Legal, Pedro. E o que você acha que diferencia uma imobiliária de alto desempenho hoje no mercado? Hoje eu acho que você lida com várias imobiliárias, né? Você falou que tem 2.000 na sua carteira. Qual que é a diferença que você vê nas imobiliárias que têm um alto desempenho para as imobiliárias padrões? Cara, eu acho que são algumas características que elas têm em comum. Primeiro, priorizam fazer o feijão com arroz bem feito. Legal. Segunda coisa, tem gente boa na liderança, sabe? A imobiliária não é solta. Então, por exemplo, a gente vai fazer ali um processo ali de onboard, uma reunião de sucesso, né? Que acontece ali uma vez por ano, que seja. Você vê que não é só uma pessoa que está envolvida, né? Você tem mais cabeças ali que ajudam a cobrar, entender e colocar o negócio para rodar. Então, acho que esses dois pontos de alta performance ajuda bastante. E é claro, é uma gestão orientada a dados. E a gente sempre, quando vai acompanhar, a pessoa não fica perdida, né? Não sei, até porque o nosso software não permite isso, né? Então, vamos ver quantos atendimentos, como é que tá o funil de vocês e tudo, quantas renovações, vencimentos, o que tem seguro, o que não tem, já fica ali tudo mapeado. Então, são extremamente orientados a dados e os gestores, a liderança realmente respeitam isso e executam, né? Não fica só de forma passiva. É que a imobiliária também não é só o dono, né? A gente vê muito isso. O dono, ele tá no financeiro, ele tá no marketing, ele tá nas vendas, ele é o gerente de vendas e você não consegue crescer. Existe esse tipo de imobiliária, né? Esse é o perfil da imobiliária pequena, né? O cara que às vezes trabalha com venda, locação, ele tá ali com 3 pessoas, 25, 70 contratos. Existe, né?
E ele tá no momento dele e vocês também já passaram quando começaram por isso, né? Verdade. Então acho que é importante para quem tá assistindo a gente é entender qual que é o seu momento e o que você precisa para alcançar a próxima montanha, onde né? você está e para onde você quer chegar. É isso aí. Né? Agora, a orientação de dados é fundamental. Se você tiver que parar para procurar e fazer esses dados, é perda de tempo. Acho que imobiliária, setor de locação, você precisou, tem que estar disponível, acionável. Legal. E agora falando do setor de locação em si, como que vocês imaginam que vai ser os próximos anos? A gente tá vivendo, a gente falou dos últimos 4 anos, 5 anos desde a pandemia, foi uma ascendente, mas tem alguma perspectiva de evolução tecnológica, de melhoria em algum setor relacionado à locação? Bom, eu acho que o setor de locação ele vai crescer bastante ainda no Brasil. A gente tem uma demanda reprimida, igual você falou, o desafio de toda imobiliária é captar. Então, olhando de forma macro, né, econômica, assim, é um setor que só tende a crescer, sem contar, eu acho que o comportamento dessa nova geração, né, que é muito mais voltado ali para locação do que para comprar um bem e tudo. Então, acho que o mercado de locação ele vai crescer bastante. Aí, olhando, assim, desafios que a gente tem em termos de tecnologia, o que eu imagino e o que a gente pode contar aí do que vem por aí para locação. A gente ainda tem muito espaço para otimização de processo e automação. Tá perfeito? Não, tá longe, tá. Então, a gente está de olho nisso, nessas melhorias incrementais, o que a gente consegue automatizar para deixar a imobiliária cada dia mais leve. Então, por exemplo, a gente lançou no ano passado, mas ainda tem muito que crescer dentro da base ainda, que é a questão do WhatsApp Bot, que a Marlúcia deu o exemplo ali da área do cliente, que está tudo disponível, né? Então, eu quero um boleto, extrato, abrir uma reclamação e tudo. Mas muitas vezes o cliente não sabe, ele não quer, né, fazer isso e ele faz isso ali por WhatsApp. Então, tudo isso já tem jeito do cliente fazer isso via WhatsApp. E aí, fora outras melhorias também, a gente já está mapeando. Acho que a próxima grande tendência dos próximos anos sem sombra de dúvida, a inteligência artificial. Então, tem muita coisa. Os softwares em si, né, seja o CRM, ERP, eles vão mudar bastante com a IA. Então, eu brinco que você vai ter um CRM e um ERP inteligentão. Então, os sistemas vão ficar inteligentes. Então, e respondendo a sua pergunta na locação, cara, a gente vai ser capaz de ajudar vocês a precificar uma avaliação de imóvel com mais exatidão. Claro que tem um lado profissional de vocês, mas você tem um range ali de até média ajuda. Sim. Né? A gente já oferece isso ali dentro ali do condomínio, por exemplo, para vocês. Predição de churn, né? Então, cara, de acordo com o padrão ali das rescisões que a gente tem, né? Churn, para quem não está acostumado, é a rescisão, né? Então, o cara atrasa mais de X vezes ou X meses de aluguel, ou a garantia não foi renovada, isso, o valor extrapolou muito ali o valor de mercado, então isso dá indícios que esse cara vai cancelar. Então, você consegue antever isso também. Comportamento dele, né? Então, muita abertura de ordem de serviço, né? Reclamações, vazamento, filtração. Esse golpe não é bom. A gente já faz isso. Hoje em dia, a gente já trabalha muito, assim, na rescisão, de fazer essa estatística. Motivo da rescisão. O sistema, inclusive, dá essa abertura. A gente mesmo que modula ele. Quais são os motivos da rescisão? E eu vejo que é por aí, Pedro. Voltamos de novo. Dados, né? Se você tem dados, você consegue tomar decisões mais acertadas, né? Isso é bem específico. Agora, eu vejo que... A pergunta não é para mim, mas só respondendo também. Pros dois. Eu vejo assim que eu estou à frente da locação. Quando você está dentro da locação, acho que o maior desafio que vem pela frente é justamente o relacionamento. Porque você tem um momento pró-locatário, né, pró-inquilino, e depois você tem um momento pró-locador. Estamos, inclusive, vivendo esse momento, essa transição. Pró-locador.
Porque o mercado não tem imóvel. Não tem. Então a gente está nesse momento que o locador, o dono do imóvel, ele tem as cartas para dar, ele tem as cartas para poder fazer o jogo, virar para o lado dele. E para isso a gente vai em encontro com o relacionamento com o inquilino. Né? Esse inquilino precisa apresentar uma garantia. As garantias foram evoluindo para atender o locatário, para melhorar a vida do locatário, para ele não precisar de pedir o tio dele. Então vai fazer uma garantia paga porque ele não quer pedir o pai, não quer pedir a mãe. Então essas garantias vieram para facilitar a vida do locatário. E hoje ela tem que atender o locador. Ela tem que ser garantias robustas, em que o locador fique tranquilo, porque depender do judiciário, para você ter uma decisão de o inquilino ter que pagar, demora muito tempo. Até achar o fiador. Arthur Tomás fala isso o tempo todo, que a lei do inquilinato, ela tem que evoluir junto com o mercado, né? Eu falo que o próprio mercado expeliu o fiador, assim, Foi. que hoje não se fala mais de fazer locação através de fiador, e não foi nem assim, agora a gente não trabalha mais com fiador, foi porque Não, ele foi indo. eles tinham uma briga de ter 30 clientes por imóvel e alugava quem enviasse a documentação mais rápido e tivesse a maior agilidade ali, né? E justamente por isso, você pega a figura do fiador, você tem que mandar um dossiê de documentação, é quase o histórico financeiro da vida da pessoa inteira. Né, Não só da pessoa, como do cônjuge, de tudo isso. E hoje, pra você fechar uma locação através de uma garantia, você só envia seu CPF, a própria garantidora faz a análise e te manda um termo pra você assinar. E tá fechado, né? A locação hoje é muito rápida. Sim. Antigamente a gente via isso de demorar quase uma semana pra fechar um negócio, né? Então, assim, o próprio mercado expeliu o fiador. Agora as garantias têm que prestar atenção nessa virada do mercado, porque quem que ela vai atender é o locador. Exatamente. Né? A garantia tem que ser boa para o locador. Na hora que precisa dela, né? Exatamente. Exatamente. E falando sobre dados, a gente tocou nesse assunto algumas vezes. Olhando para o Imovil, quais dados vocês fornecem que você considera que é o dado mais... Pode falar mais de um, que eu sei que é difícil escolher um, mas mais importante para o imobiliário olhar. Nó, que difícil, hein? Os dados, então. Mas vamos lá. Eu acho que vou separar em 2 blocos, então, de CRM e de RP. Mas quando a gente fala de CRM, basicão, vou bater nessa tecla de novo, funil e suas conversões. Então, super importante você entender como é que tá a volumetria de leads ali pelo seu funil, né? Então, quantos leads que eu tô gerando ali de entrada, topo de funil, quantas visitas eu tô gerando, né? E quantos negócios que eu tô fechando, como que tá a minha eficiência, né? Da minha equipe, do canal que eu tô explorando. Então, quando a gente fala de CRM, você entender o funil é muito importante. Fora isso... Uma conversão do funil de mercado? Cara, boas operações, né? Quando a gente vê, é claro que isso vai oscilar muito de acordo com o volume de leads e de corretores de cada imobiliária. Mas de atendimento para visita, é de 20% a 30% a imobiliária está fazendo para casa show de bola. E de visita para negócio, 20%. Né? Então, cada 10 visitas eu estou fechando 2 negócios. Então, costuma dar ali 20%, 18%, depende ali de cada imobiliário. Bom, fora isso, eu costumo brincar que o funil ele é retrovisor, né? Então, já foi, não tem muito o que você fazer a no seu próximo mês. Então, outros indicadores que eu gosto muito de orientar o dono, o gestor ali, ficar de olho o volume de atendimentos que estão em abertos, atendimentos sem próxima atividade, esse é um gargalo muito forte ainda dentro do mercado, né? E o data de última interação, que geralmente fica vermelhinho ali. Então, dentro de CRM, eu ficaria atento a esses, né? E, claro, eficiência de mídia, né? Então, olhar lá embaixo, eu vejo esse erro também clássico. As pessoas olham muito pro topo de funil, o que tá me trazendo mais lead? Sendo que hoje você tem condições de ter isso dentro do seu CRM, olhar no meio e no fundo. E olha que interessante para você ver. Os dados mostram que os canais que trazem mais visita para a imobiliária são os que trazem mais negócio.
Então, ele é correspondente. Então, sempre olhar isso. Qual canal que eu tenho que colocar mais dinheiro, investir mais? É o que traz mais visita, o que traz mais locação e venda. Uhum. Aí, a gente falando do RP, né, de gestão mesmo, eu acho que número de contratos ativos, né? Então, como é que tá essa evolução aí de contratos administrados e inadimplência. E eu acho que, principalmente, assim, eu acho que é a cereja do bolo do nosso RP, mas o que muita gente gosta muito é conseguir olhar com clareza, com detalhe a sua DRE, que ali mora a verdade da imobiliária, né? Então, como é que tá a minha margem ali, minha receita, minha despesa, onde que eu consigo ajustar, reduzir custo para aumentar no final do dia ali o meu lucro. Então, para chegar nela é uma construção. Cara, é uma maratona, né? Uma tortura. Era, né? Era, né? Não sei que a gente faz isso, assim, hoje em dia já é um custo. Você tem que acostumar a fazer, você tem que colocar isso como a sua rotina de fazer. Quem trouxe isso muito foi a Gabi, né? Que na hora que ela falou assim, não, nós vamos usar. Alguém vai usar na imobiliária. E hoje em dia, eu acabei de sair de uma reunião com o André. Você conhece o André, e ele é ótimo. E a DRE, ela é o espelho da verdade. Ela é a verdade sobre a imobiliária. É sensacional. E isso aí é legal, porque todo mês a gente tem uma reunião do financeiro com a diretoria. Então eles abrem a DRE do Imóvel e apresentam pra gente. Tá vendo? Na verdade, no final, não adianta você ter o funil lindo e tal. A verdade da imobiliária sempre vai ser a DRE dela ali. Né? Então, é o que sustenta as imobiliárias de verdade, as reais hoje no mundo, cara, tem que gerar caixa, tem que dar lucro. E isso é muito pouco falado, né, no mercado. Hoje muitos imobiliários vivem no automático, assim, do que tá entrando, tá saindo é na cabeça do dono. Exatamente, são poucas, exato, você falou tudo. Essa é a cultura, né? Mas eu vejo que tem mudado bastante, as imobiliárias têm buscado aí não só tecnologia, mas também conhecimento, se capacitar. A gente mesmo já gravou um curso no nosso Universal Academy sobre gestão financeira para imobiliários, para justamente ajudar as imobiliárias a entender que essa organização é o que vai fazer ela a contabilidade, gente. Contabilidade é a ciência mais antiga que tem. Não tem empresas sem contabilidade. Eu acho que o que resume muito essa transformação digital que isso trouxe foi a organização de processos, né? Profissionalização realmente da administração e da estrutura dentro das imobiliárias. Que antes a gente via o mercado, que ele era muito muito assim da cabeça do dono, né? De ser, das coisas funcionarem na praticidade do dia a dia, mas não ter essa robustez por trás, que muitas vezes, até antigamente, isso era tido só em empresas muito grandes, porque era muito caro. Sim. Né? Então, hoje, as tecnologias, os sistemas, eles trouxeram essa organização da esteira. Você falou um negócio que é importante, que era assim, era muito caro mesmo. A gente já entrou em algumas imobiliárias que, tipo assim, usavam Toto, Sankia, cara, foram projetos de investimento assim, de 500 mil reais, 800 mil reais, sabe? Que não funciona. E mesmo assim, não conseguia colocar para rodar, porque era um negócio que era muito grande, não tinha quantidade de gente, mão de obra capacitada para pilotar. Aí eu pegava e falava, cara, pessoa capacitada para pilotar, será que não é o contrário? Não, será que não é o software que está complexo demais, grande demais para fazer um negócio que poderia ser muito mais simples e intuitivo? Mas também não adianta você ter, por exemplo, a Universal. Você tem um CRM, você tem um RP, mas se você não tiver, não é nem capacidade, pessoas com capacidade para operar, mas operar o sistema. Que você tem uma Ferrari na mão e aí, por exemplo, o corretor. Muito comum, corretor que não opera o CRM. Então, é uma luta da imobiliária constantemente pra gente ter esse sistema completo e os dados no final do mês, né? A gente tem uma coisa que eu falo muito, que a gente espera... Como é que funciona o nosso processo de onboarding ali, né? A gente ajuda a imobiliária ali na migração dos dados, né? A esse empurrão inicial, né? Para cadastrar os imóveis, cadastrar os primeiros atendimentos, integrar ali com o site, portais, que é o básico, beleza. Ela deu o go dela. Cara, a gente vai voltar a falar com essas imobiliárias 6 meses depois. Por quê? 6 meses depois, ela vai ter os dados dela mesmo
e ela vai começar a acreditar mais nos dados e na realidade dela. E aí o que a gente começa a fazer? Mostrar essas principais métricas para ela, o que está funcionando, o que não está funcionando. E muitas das vezes a maioria das vezes, esse primeiro contato, a gente se depara com esse cenário, né? Que eu te falei, né? O corretor não está alimentando bem o sistema, atendimento lá está vermelho, sem próxima atividade, as conversões incompatíveis ali no funil. E aí o que a gente sempre recomenda coloca fogo no parquinho. Aí o dono fica assim, que é o quê? A gente tem não só isso, o sistema ele tem automações para colocar ritmo na cadência do que os corretores, os pré-atendentes têm que fazer. E aí, assim, você começa a criar essas automações e aí outros problemas, situações desconfortáveis começam a acontecer para o corretor, para o captador, que aí você não começa a ter uma cobrança top-down, tipo assim, diretoria cobrar o corretor para usar o sistema. Mas é assim, tipo assim, pô, o corretor do lado tá fazendo, cara, você não lançou a visita semana passada, o proprietário ligou aqui me xingando, que até hoje não teve nenhuma visita e a imobiliária tal já levou 2 clientes. Então, assim, porque essas automações, elas geram relatórios, dados automáticos para o proprietário também. Quem visitou, se gostou, se não gostou. Então, é uma puta ferramenta para ajudar a imobiliária a aumentar também a adoção do sistema, né, do CRM, e também a vender e alugar mais. Então, isso ajuda. Exatamente. E registrar você cresce sustentável, né? Exato. A sustentabilidade passa por você gerir o seu processo todo, né? Verdade. Gente, o papo tá muito bom, mas temos que chegar ao fim. E antes da gente concluir nosso podcast, a gente sempre pede para os nossos convidados para eles deixarem 3 dicas, sugestões, conselhos que vocês queriam ter recebido quando vocês começaram no mercado lá atrás. Nossa, tem muitos anos. Deixar a Marluza começar, vai lá. Bom, assim, que eu gostaria de ter recebido é de acreditar mais, né? Esse mercado é bom. Eu tive um momento que eu passei pela parte de corretagem que tinha muito preconceito. O corretor ele era desprestigiado, né? Ele era uma profissão muito desprestigiada. Eles falavam que existia 3 profissões desacreditadas: político, advogado e corretor de imóveis. Então, o conselho que eu gostaria de ter recebido é justamente esse. Acredite, é um mercado muito bom. É um mercado que não vai acabar nunca, né? Ele vai evoluir, mas ele não vai acabar. Eu acho que é só uma dica mesmo que eu queria ter recebido, só uma. Tá bom. E o mercado imobiliário, ele tá ganhando um glamour muito legal nos últimos tempos. Sim, é a profissionalização das coisas, né? Eu acho que é isso. É muita mídia, né, também. Muita série na Netflix, corretor, né, influencer. Então, eu acho que a gente tá ganhando cada vez mais notoriedade no... E tem chegado uma onda jovem muito grande no mercado também, de jovens sendo corretores. Sim. Né? Eu falo muito isso, a profissão perfeita. O que os jovens querem hoje? Liberdade, trabalhar onde eles quiserem e não ser carteira assinada e poder ganhar, né, de acordo com a sua produção. É o que o corretor é isso. Exatamente. E você, Boa. Pedro? Vamos lá. Eu acho que eu gostaria de receber lá atrás calma, pensa no longo prazo, que lá na frente tudo vai dar certo, menos ansiedade. Então demorei para virar essa chave. Não coloque sempre trabalho no primeiro lugar. Eu sempre fui um cara muito workaholic, trabalhava pra caramba, muitas vezes negligenciei bastante, assim, saúde, família. Graças a Deus, a tempo, consegui corrigir a rota. E a terceira, eu acho que, cara, acredite profundamente naquilo que você tá tendo essa visão, que você gosta, que você acredita. E não preocupa muito com o que os outros estão falando e pensando e com o que o concorrente está fazendo. É o famoso assim, foca no seu e com muita fé que vai dar certo.
Então, acho que Legal. meu coração teria ficado mais tranquilo, menos ansioso aí durante esses últimos anos. Legal. Muito obrigada, Pedro, pela presença. Muito obrigada, Marlúcia, por vir aqui compartilhar seus conhecimentos também. Agradeço. E muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um ProLarcast. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar o sininho e também a gente transmite pelo Spotify. Então, se você quer assistir no carro, fazendo outras coisas, pode assistir a gente pelo Spotify também. Obrigada e até a próxima.